aqui. Mas o Santos perdeu. Não, Pera, agora mas tô falando de Palmeiras. Palmeiras. Calma, é verdão, atravessa o samba, né? Tá queimando a Ronaldo, largada. já te falei, a sua paz acabou. Hoje é Se eu estivesse aqui no programa antes da final do Campeonato Paulista, você já sabia que ia acontecer. Então, Renata, eu ia ver você chorando. você me permite? O quê? Você me Claro, permite? claro, vai. Você quer... Tem uma encomenda aqui pro Ronaldo? Então dá licença que eu vou entregar pra ele. aqui. Juvenil já deitando Normalmente no essa programa. Por isso que tiraram o porrete daqui. Cadê o porrete? Robertinho, cadê Entregar o aqui pra porrete ele aqui? aqui, tá bom? Uma encomenda, o que Uma encomenda será? aqui pro Ronaldo aqui, não sei o que, não sei. Você tá ligado que o zagueiro dava dura nos zagueiros, tá ligado, hein? Deixa eu ver. Pra você, menino. É de comer, senão chama o lixo. É pra você, tá bom? O que será? Como mesmo? E zagueiro costuma dar dura. O que é, Ronaldo? Que é isso aqui, menino? Que isso? É pra você. Ai, uma cabeça de galinha. Nossa, quanta criatividade de vocês, né? Ah, vocês jogaram a cabeça de coloca essa- galinha. Nossa, que criatividade. Ó, vou jogar essa cabeça. Ó, vou jogar ali, ó. põe, Olha Ronaldo, que põe aí. criatividade. Põe. Daqui a pouco vocês vão falar que é o time do Tô, povo. coloca aí, vai. É o time do povo, é o Coringão. Vocês vão cantar até música do Corinthians. Mas também é aquela história do toma lá, da cá, né? Teve cabeça de porco, agora cabeça de Isso é galinha. coisa sua também, isso é coisa sua. Não, essa vez eu estou isenta, que é coisa isenta sua também. total. E aí, Sgarbi, tudo bem? Coitado do nosso Juvena ter que ficar ao lado do nosso Ronaldão. Isso não é legal, eu sei, peço perdão. Não, mas tudo bem, pessoal, tudo bem, meus Tá amiguinhos. fazendo Renata, collab com o Eu me vento. divirto. E ó, essa cabeça de galinha não entra nessa sua jaca não, viu, filho? Não entra. Por isso que ele colocou. Não entra, não cabe, não cabe. Negativo pra você. Bom, pra mim... Pô, quem poderia ter se dado bem no apagar das luzes da rodada era Everton Guimarães. Mas aí teve um empate com o São Paulo, beleza, mas empatar com o Vitória em casa não tava nos planos, hein, Everton? Ó, ainda estamos aqui. Isso aqui não vai envelhecer nunca, Renata. Ramon não vai Dias, envelhecer Ulisses nunca. Costa, A Chico Timão Garcia, Presta Ronaldo. tá aí, vai continuar por aí. Isso aqui não vai acabar nunca. Eles vão ficar com esperança Chico, até no final do Ronaldo, ano. Aí fica com esse Ulisses. papo de que, ai, mas não valia nada. Ai, porque não valia nada, mas podia ter tomado uma piaba de uns 4 ou 5. 4 ou 5. Agora, sobre o São Paulo não ter vencido o Cruzeiro, e aí o Marco Aurélio debochou. Porque já eram 6 pontos garantidos todo ano contra o Cruzeiro. Já vi que esse ano vai perder 4, né? Que coisa, hein? Aliás, Já teremos... o Cruzeiro vai somar 4. Porque Ó, empatou aí na teremos João volta, Paulo ganha aqui do Capelanes, São hein? Paulo. Ele não para. Bom dia pra você. Ele é imparável. Doutor Galo. Impressionante. Mas eu quero Delay. falar de derby. Quero falar do 2-0 do Palmeiras pra cima do Corinthians. E vocês, Garbi, Oi. vai começar a analisar esse jogo. Deu vontade de Por espirrar que quando foi tava tão falando. boa a atuação palmeirense? O que me preocupa pra quarta-feira. Ah, que amasso, hein, Rê? Pelo amor de Deus. Não, o primeiro tempo ali eu concordo com o Everton. O Corinthians se salvou, tem que agradecer por não ter tomado uns 3, 4 ali logo no primeiro tempo. Pra mim, são 2 pontos principais. O Palmeiras entrou mordido pra esse jogo, totalmente mordido. Lógico, mas entrou. E o Corinthians entrou pra jogar mais uma partida. E esse papo do Ronaldo de que não é que valeu só 3 Eu pontos. nem falei nada, ela chamou você Você primeiro. falou que valeram só 3 pontos. Não é, cara. São 3 pontos num clássico e o Corinthians foi amassado. Desculpa, essa zaga do Corinthians, a gente fala Atropelado, muito sobre isso aqui, né? A gente fala muito sobre a zaga do Corinthians. Não dá. Não dá. O André Ramalho é um cara que chegou muito bem, tá muito mal. Não dá, cara. A zaga do Corinthians é uma vergonha no clássico. Atropelado, Sgarbi. Atropelar é a palavra. Atropelado. Foi Anotou a atropelado. placa aí nela ou tá na placa? E é muita... Vou mandar foto do e Paulistinha. é claro que o goleiro reserva, no modo geral, a pressão é muito grande quando a régua é muito alta, do Hugo. Só que, cara, eu acho uma sacanagem cair a culpa só no Donelli, assim como tem gente fazendo, porque a zaga, o espaço que os caras deram pros caras finalizarem, pros jogadores do Palmeiras finalizarem, é um absurdo. Um absurdo. Então o Corinthians tem que se colocar no lugar, ó, ganhou o Paulista, parabéns. Só que o brasileiro agora o bicho pega. O brasileiro não é campeonato paulista e tem que contratar. Pra mim, na janela do meio do ano é contratar ali na zaga, porque, meu Deus. tá Zaga e difícil. ala, né? Ulisses Costa, de um lado, reabilitar o Palmeiras antes do jogo com o Inter, e por outro, é preocupante para você a situação do Corinthians por ter perdido com tanta passividade o clássico? É, um time... Sabe o que aconteceu? O oposto do que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Corinthians andando carrinho à vontade incrível e o Palmeiras lá, vendo o jogo na final de Paulista. Agora não. O Palmeiras voando, dando carrinho, uma vontade de jogadores incríveis e o Corinthians lá numa passividade incrível também. Agora, o que chama atenção é a montagem, a elaboração do time. Tem umas coisas no Corinthians que não funcionam. Né? Por exemplo, os laterais não funcionam, todo mundo sabe disso há muito tempo e ninguém faz nada.
Não é? Como é que você tem O espanhol não funciona. Como é? Não tá Começar a funcionando. falar Não tá espanhol, aula, como funciona. Não tá funcionando O juiz bem. não expulsa o Gomes no carrinho. O que acontece é o seguinte, como é que você monta um time de futebol sem um homem para armação no meio de campo? Mas o Você tem Corinthians, que- o Corinthians é muito bem treinado. Você Você não tinha viu que a arrumar- saída de bola do Você Mendes? tinha, então. Isso aí é absurdo. Muito bem treinado. Você tinha que montar um isso? time com alguém para armar nesse meio de campo. O que aconteceu em relação ao Paulista e a esse jogo? O Palmeiras ganhou o que o Corinthians teve no Paulista, o meio de campo. E dominou o jogo totalmente. E o Corinthians foi o que mais estranho, a passividade do time do Corinthians. Entendeu? O Martins jogou demais. É um menino que chega, colocou o Moreno já no banco e vai ser titular. Cara, a entrada do Paulinho, ó, sem ritmo de jogo, mas já mostrou o seu cartão de visita, joga batendo muita pro bola. gol, joga demais, você vê a diferença nisso. Entendeu? E uma coisa que eu vou falar pra você. O quê? Triste. Não falou nada. O Veiga não fez falta, hein? O Veiga não fez falta. Ah, qual Veiga? Entendeu? O desse Veiga- ano não fez, mas o desde o ano normal passado. sempre não vai fez falta, fazer. Não né? fez falta nenhuma. Ó, o Abel tá montando um time interessantíssimo. Vitor Roque bem, hein? Entendeu? Vitor Roque, um guerreiro. Felipe Pô, Anderson. gritei o gol dele Agora muito, ali. porque eu queria que ele fizesse esse primeiro gol. E as pessoas estão pegando no Pode pé ser dele. E a torcida quarta-feira. do Palmeiras está apoiando. Por que apoia? Porque o Rony, lembra quando o Rony chegou do Atlético Paranaense? O Rony demorou acho, 7, 8 jogos para fazer o primeiro gol com a Até camisa do mais. Palmeiras. 20. Acho que até mais. 19 a 20 22 22 jogos. Olha que loucura, 22 jogos. Muito obrigado pela sua gentileza. Mas de o me lembrar Abel isso. apostou nele e manteve. E tem um detalhe. E o Vitor Roque é esse cara, Renata. Pois Vai é, teve fazer gol de com a camisa novo, do mas foi Palmeiras. anulado por causa da posição do Gustavo Quarta-feira Gomes, que promete. interferiu no caso. Marco Aurélio Cunha. A primeira rodada elogiamos o Botafogo contra o Palmeiras. Na segunda rodada, reclamamos da arbitragem contra o Sport. Só que na terceira rodada, diante do principal adversário, o Palmeiras foi lá e deu suas credenciais, fazendo a melhor partida do ano, na minha opinião. Renato, é bonito futebol, né? Há 2 semanas atrás, o Palmeiras estava mal, o trabalho do Abel estava se esgotando. 2 derrotas, doutor? Eu tava mal? Peraí, Tava. perdeu o campeonato. Perderam o título, mas 2 não ganhou derrotas, nada. rapaz. Já. Posso falar? Perderam Claro. o título, velho. Fica à vontade, Deixa eu doutor. terminar, por favor. Eu cheguei depois aí, Não tá? havia o trabalho do né? Abel estava se esgotando, os jogadores já estavam cansados, o sistema já não era o mesmo, não ganhou nada o ano passado. Aí perde o campeonato do Corinthians, uma catástrofe, picha a rua. Isso. Aí ganha esse caos. jogo. Nossa Senhora, esse Palmeiras é espetacular. O Vitor Roque não fez gol ainda, mas é o melhor atacante que tem. O Paulinho vai chegar, e Maurício. Então, veja, o futebol é só expectativa do resultado do jogo. O que passou, passou, vale hoje. Então, os comentários são sempre em cima do que aconteceu ontem. Eu quero ver ao longo do campeonato todo. Acho o Palmeiras um grande time, sem dúvida. O Abel, um ótimo treinador. Mas não é um jogo que define a história do campeonato. É, mas o futebol hoje tá desse jeito, viu, Marco? Eu, se o São Paulo ganhar um jogo, eu vou correr aqui no estúdio também. Teve gente que subiu no caldeirão. Teve gente. Caldeirão não, no cadeirão. Nossa, receba. Errei. É, ô, meu. Errei sem querer. E se voltar à primeira posição da tabela, vou subir sempre. E quem quiser está à vontade, quem não quiser também que não suba. Eu só não vou subir porque você não pode quebrar o cadeirão. É melhor não. Mas fico aqui na torcida. Torcendo pra cair pra pegar. Chico Garcia, você está aí só observando. Só, Eu sei só. que o golpe foi duro, Foi. perdeu para o líder do Final de campeonato, o semana- Flamengo. final de semana Mas o difícil. Palmeiras não se abalou. Entrou e desde o primeiro minuto mostrou que venceria o clássico. O Corinthians, o Emiliano, sem a presença de um meio armador clássico, né? Não tinha o Garro, não tinha o Coronado. Ele poderia ter botado o Memphis para fazer essa função e colocado o Romero. Mas o que ele pensou? Vou colocar superioridade numérica no meio. O Palmeiras vai vir com uma linha de 3, vou colocar 4 meio-campistas. E o Bidon tem uma característica de poder ser um meio armador. Mas não funcionou, por quê? Porque aí do outro lado estava um Palmeiras muito mais aplicado, que lateralizou o jogo pela esquerda, o Piquerez e o Facundo Torres fez um bom jogo. Mas todo mundo juntamente vai com o Piquerez. lateral, Chico. O Felipe Todo mundo Anderson vai foi muito lateralizar bem. o jogo com o Corinthians. Não, Você mas, tem lateral? mas assim, mesmo por dentro, com 2 caras, você tem ali o Rios e o Emiliano Martínez jogando demais. muito. Marcando, jogando. Aí na direita você tinha o Felipe Anderson e ainda o Estevão muitas vezes caindo por aquele lado, se não flutuando. Foi um Palmeiras assim, gente... dominante o jogo inteiro. Tirou o pé depois do 2-0, entregou a bola pro Corinthians e diz, Tirou vai, o pé. Corinthians. E o carrinho Tirou do Gomes em cima Vai, do Corinthians. Yuri. Vai, Corinthians, Tirou o pega pé. a bola. Vai, tira E o pé do Corinthians não Yuri. soube o que fazer com a bola. O Everton foi fazer uma defesa aos 46 do segundo tempo. Tá louco, Camacho. Então, assim, os jogadores foram mal? Foram. Taticamente, o jogo foi mal pensado? Foi. E do outro lado, tinha um Palmeiras que, inclusive, encontrou a escalação.
Acho que o Abel Ferreira encontrou esse Mas por isso que a gente No fala mal do técnico do momento que Corinthians. não deveria encontrar, encontra. Por isso que eu nunca duvido calma, de Abel Renata, Ferreira. Por isso que eu sou fã de Abel Ferreira. E vai ser legal esse embate pra gente até tirar uma dúvida de qual técnico, quando se enfrentam diretamente, qual técnico está melhor, Roger ou Abel? Hoje o Roger, né? Eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores. Quando ganha, O Roger conseguiu equilibrar forças com o Felipe Luiz, vai ser um bom duelo. Mas quando você analisa o Corinthians, que a gente critica muito o treinador do Corinthians, muita gente discorda, é porque ele não consegue mudar a maneira do time E nem jogar. tava ele é lá, né? passivo. Porque ele estava o filho suspenso, dele tava nem lá. na Ele beira foi dos gramados estreia, esteve. Ele tirou o Bidu e colocou o Hugo. ele continua não perdendo. A culpa é dele. Ele tira o Bidu Ele e foi colocou o esperto, Hugo. não foi lá no jogo, já sabia que ia perder. Não queria perder pro Abel, falou, sabe o que? Eu nem vou. Eu nem vou, você expulso aqui no Vasco. Everton Guimarães, o Palmeiras encontrou o time. Parece que sim, eu já tô nervosa. Então, Renata, a questão eu acho que pega muito também por postura, tá? Por postura. Muda a peça? Sim. Mas a postura mudou. Mudou muito. Quem assistiu o Palmeiras contra o Corinthians na final ou nas finais e assistiu o Palmeiras contra o Corinthians no sábado, entendeu que a coisa mudou e mudou muito. Aliás, antes do jogo no sábado, eu estava batendo um papo com o Cláudio, lá da Darujo, e ele me perguntou, ele é corintiano, vamos ganhar do Palmeiras. Eu falei, Cláudio, esquece. Muito pouco provável. O Palmeiras não vai repetir a postura que teve nas finais contra o Corinthians. Então você pode esperar que vai ser cascudo para o Corinthians, e foi. E o Palmeiras fez 2, e aí 3, né, com impedimento milimétrico e tal, mas poderia ter feito 4, 5. Foi outro Palmeiras, foi outro. Aliás, o Corinthians não me assusta, porque essa oscilação do Corinthians é um problema. É impressionante como o Corinthians não consegue jogar um futebol linear. E o Palmeiras dificilmente não esfolaria o Corinthians, porque o que aconteceu nas finais do Campeonato Paulista incomodou muito o ambiente. E aí mudou peças, mudou postura e foi um chacoalhão. Ficou muito barato para o Corinthians, Renata. 3, 4, 5 era para ter sido, o Corinthians saiu no lucro só com 2. Isso me lembra, será que alguém chacoalhou nos palpites por aqui do derby? Presentinho para Ronaldo Giovanelli. Não, presentinho pra mim, não. Então vamos trabalhar, né? Fazer o quê? Tá ao vivo o programa. Acesso liberado. Então tá bom, vou passar. Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Buenos dias, Renata. Buenos dias! Pode falar isso aí, buenos dias, o Ronaldão já começa a tremer. Acesso negado. Toca pra ataque, bola sobre a entrada da área, pancada! Porque o Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noites, buenos dias, olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. Acesso negado. Emiliano Martínez bateu pro gol! Menino, olha aqui, ó. Era a cabeça de porco, agora... É a segunda cabeça de galinha que é arremessada para dentro do campo. Evidentemente, uma provocação à principal organizada do Corinthians. Cê tá louco, Depar! Cê tá louco, Depar! Cê tá louco, Depar! E aí, Capelani, você tá fazendo algum prognóstico para esse derby? Eu tô. Aqui está um corintiano. Tem gente que não tem condições de colocar a camisa do Corinthians. O Corinthians vai tomar um pau do Palmeiras na Arena Barueri. Agora pro time do Palmeiras, 0 pro Corinthians. Piqueires a 13 de bola rolando. Não, no mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Pode cravar aí e me cobrar segunda-feira e tá tudo certo. Agora, com 19 minutos de bola rolando, o Palmeiras vence o Corinthians, 2-0 o Corinthians. Acertou! Aê! Costumeiramente, ele é exagerado, ele passa do ponto, é sem limites, mas ele falou uma coisa muito direta na sexta-feira. Você, Capelani, disse que seria um pau do Palmeiras. Assim, foi dessa maneira. E acertou o Capelli. O Ronaldo não pode falar nada. Mas só tô com o título. Falar o quê?
Título, valendo título, nós ganhamos. Eu posso falar. Esse títulozinho eu aí, não vi essa festa toda no título. Essa festa toda por causa de 3 pontinhos aí, eu não vi no título. Temporada. Vai, corre atrás dos outros. Corre atrás dos outros. E ó, perdeu até o rumo de casa. Perdeu até o rumo de casa. Sabe nem qual que é o próximo jogo do Corinthians depois da saraivada que tomou aí no último final de semana, ó. Estamos aqui na academia de futebol. Deixa eu mostrar a galera aqui, ó. Tem torcedor do Palmeiras. Ô, galera, como é que tá o Ronaldo Giovanelli nessa manhã? Chora, Ronaldo. Depois eu pego uma bússola e entrego pra você pra reencontrar o caminho de casa. Aqui é Palmeiras, rapaz. Eu não erro. Às vezes me equivoco. Avante palestra, seremos campeões. Mas meio de semana tem jogo duro, hein, Renata? Que coisa, hein, Capelanes? Você acertou em cheio, Ronaldo. Essa você vai ter que aguentar. Não, eu vou aguentar porque a festa corintiana ela já foi a semana passada, viu? Ai, como é bom ganhar um clássico, hein? Que coisa! O Palmeiras não levou o Campeonato Paulista, se deu mal na decisão com o Corinthians, mas deu o troco em Barueri, venceu por 2-0, 2 golaços. E a gente mostra agora. Segura a onda aí, Edu, só um pouquinho. Um jogo aberto. Derby é sinônimo de provocação. O último clássico teve até cabeças de galinha arremessadas das arquibancadas. Claro que isso não tem que acontecer, não só aqui, né, no futebol, né. Romero foi alvo de outro tipo de violência. Antes de a bola rolar, ouviu xingamentos homofóbicos. Não é só racismo, discriminação, preconceitos, tudo isso também a gente escuta aqui dentro de campo. No campo e bola, do jeito saudável, o Palmeiras largou bem, como era esperado, considerando os últimos jogos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. Ainda na linha da Fórmula 1, Serginho Maurício definiria a saída de bola do Corinthians assim. Cê tá louco, Depay! Como você falou, não é normal isso, essa jogada, não é comum, mas a gente tentou levar o adversário, já começar o jogo no campo do adversário. Aconteceu exatamente o contrário. O Palmeiras foi dominante e teve Vitor Roque inspirado. O camisa 9 até chegou a marcar depois de um cruzamento do Estevão, mas o Gustavo Gomes estava impedido. Já pedi desculpa ao Vitor Roque, acho que é um lance aí que eu estava impedido, mas eu, a verdade, nem disputei a bola porque a luz atrapalhou um pouco, então já foi um lance de interpretação. A frustração do Tigrinho só não foi maior porque o Palmeiras já tinha construído uma boa vantagem. Primeiro com o Piquerez, que aproveitou a bola na entrada da área e mandou uma bomba. Na segunda casa do Verdão, o segundo gol do jogo. Emiliano Martínez arriscou de longe e ampliou. Noite uruguaia. Meu primeiro gol com Palmeiras em derby, estou muito feliz por isso. E quando tomamos esse gol, a gente não conseguiu acordar, né? O despertador só tocou aos 46 do segundo tempo. Hugo aproveitou a sobra, mas o Everton defendeu. Foi a primeira bola do Corinthians no alvo. O mais próximo que o Timão chegou da rede foi nesse lance estranho, em que o Everton segura a bola. Yuri Alberto esbarra nele e o Memphis chuta pro gol. Eles também viram Paulinho estrear. Para quem não jogava desde novembro do ano passado, ele deixou um belo cartão de visitas. Paulinho entrou muito bem também hoje, temos um elenco muito forte e a ideia é isso, melhorar dia a dia para chegar da melhor forma. O Verdão chegou à 4ª vitória consecutiva e parece finalmente estar em paz com a torcida. Das arquibancadas, agora com resquícios da festa alviverde, saíram até gritos de... Y lo de Lole es normal. La final que teníamos que ganar la ganamos nós y es normal que tenían que hacer algo para contrarrestar.
Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final, para mim já passou. Os resultados têm aparecido. O último representou a vitória número 3.500 da história do clube. Logo, em um derby, que é sempre sinônimo de provocação. Fico contente quando ganho e fico quando perco. Isso eu não vou mudar. A saída de bola do Memphis já mostrou que o Corinthians nem saiu do jogo, né? Nem veio, porque foi aparecer no ataque no último ou penúltimo lance do jogo e uma atuação muito abaixo. E o Palmeiras jogando um futebol convincente, atrativo, focado. Edu, estavam atravessados com o Corinthians. Não, estava atravessado e foi atropelado. Tinha que ter feito mais, 3, 4, né, nesse jogo daí. Mas você vê realmente a postura do Palmeiras, Renata, desde o início do jogo. Eles sabiam que eles estavam mordidos porque perdeu uma final de campeonato, né, principalmente para o seu maior rival. Né, depois de 6 anos o rival não tinha ganho nada, aí ganhou em cima do Palmeiras, aí parecia que ganhou o título mundial. Né? E para você ver... Mundial, né? Que vocês não sabem o que é ainda. Sabe sim. Para você ver, dos últimos 12 gols aí que o Corinthians tomou, 10 foram de estrangeiro. Então, de repente, se falar espanhol com o Corinthians já treme, entendeu? Você e o Cicinho andam trocando umas ideias aí. Foi ou não foi, Cicinho? né? Piquerez... Pesquisa tudo. Piquerez, então, fazendo gol, jogando muito bem. Gustavo Gomes, como sempre, entrando ali. E o que me chamou mais atenção ainda, Renato, o Felipe Anderson encaixou naquela posição ali. Ele é tipo um ala, né? Que marca ali, sabe jogar. O Fux também está jogando muito bem. Então, eu acho que o Abel encontrou a equipe do Palmeiras, jogando com 3 zagueiros, mais reforçado ali no meio de campo, né? E a grande surpresa nossa, o Paulinho entrou muito bem, né? Depois de muitos meses fora, ele entrou, parecia que nem estava fora de ritmo, né? Por mais que ele ficou bastante tempo. E também... destacar também o Vitor Roque. Por mais que o gol, né, saiu o gol, mas foi anulado, ele está lutando, está brigando. Ele só tem que ficar um pouquinho mais ali no meio, ali entre os zagueiros, porque a bola vai sobrar para você. E com certeza, Vitor, vai ser quarta-feira, hein? Rona, poupou na Sul-Americana, esperando o Clássico, que é um jogo sempre diferenciado, e não jogou bem, não jogou nada. O Corinthians numa atuação muito distante daquelas do Campeonato Paulista. Poupar não é a palavra certa, poupar, né? Porque o departamento médico está cheio, né? E se a gente for ver ainda mais as peças que funcionavam... Que o Memphis nem viajou para a Colômbia, né? Não, o Memphis não. Ele ficou em cima da bola só na final do campeonato aqui, depois deu um chutão desse aí. Mas é verdade que o lance mais polêmico não foi essa saída de bola do Memphis, como estão falando. O lance mais polêmico foi o carrinho criminoso que o Gomes deu no Yuri Alberto. Já está reclamando do juiz? Não, eu não tenho que reclamar nada. Estou dizendo que o lance crucial da partida, né? O lance mais violento da partida. Agora, uma jogada, um chute, não é normal. Agora, o que não é normal também para o Corinthians tem que rever muito essa defesa, essa zaga do Corinthians e os 2 alas. Estão deixando... Quem se salvou ontem, eu concordo com o Edu Dracena. Eu concordo com o Edu Dracena que era para ser mais. Se não fosse o Donelli com 2 defesas que ele fez aí, poderia ser uns 4-0. Aí poderia até cair. Muita gente aí. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente fazer contratações para a zaga e para as alas, porque a verdade é que o Corinthians fica um time medíocre. Um time medíocre, errando bolas. E os zagueiros... Crise do Corinthians agora. Os zagueiros... O Campeonato Paulista está em crise se agora. Se não voltar o Angeleri, lá o lateral, que é muito bom, Fabrício Angeleri, se não voltar essa turma, o Hugo, se não voltar... Gustavo Henrique deve voltar também. Tem que voltar, porque para fortalecer o setor. E precisa contratar. O Corinthians precisa contratar mais um zagueiro. É só fazer como todo mundo faz aí, troca. Pega o zagueiro aqui, pega o Ramalho, pega o Félix Torres. Sem dinheiro você vai contratar jogador bom. Talvez alguém consiga contratar o Félix Torres. Todo mundo fala aquilo no Equador, na seleção do Equador. É o goleiro? Ele também tá falando, mas o Donelli foi bem. O único que se salvou aí foi o Donelli, que era o vexame, estava marcado aí, era para ser maior o vexame. Mas aí eu pergunto, Cicinho, você que tá neutro nessa história, o Palmeiras não deixou o Corinthians jogar, não é por aí? Exatamente, o Palmeiras entrou... para jogar um clássico, enquanto o Corinthians não é. A gente analisa, né? Você para assistir um clássico. A largada, o cara... Não é possível que o treinador ensaie uma jogada daquela ali que o Memphis fez. O Emiliano falou que isso não foi combinado, não foi ensaiado. Você já vê que ali já não... O comando já é dos atletas dentro de campo. E você vê um Palmeiras com uma postura de quem quer vencer. O Palmeiras, em 20 minutos, matou o jogo.
Só não fez mais por quê? Porque o Corinthians também não agrediu. Porque se o Corinthians fosse para cima do Palmeiras, aí ia tomar mais. A defesa do Donelli com o zagueiro caindo sentado dentro da área. Então, o Palmeiras, ele jogou tranquilo. Ele fez 2 gols e procurou, falou, ó, se sair mais, beleza. Agora, se o Corinthians apertar igual das vezes passadas, nós vamos enfiar mais. E foi o que aconteceu. Um time que queria jogar, um time muito bem treinado, com outro que vai empurrando com a barriga, vai ganhar 1, 2, depois vai perder 4 e por aí. O Corinthians é isso. Muita gente cobrando uma grande atuação do Palmeiras e ela veio. E justamente no jogo mais difícil até agora, 3 rodadas, ok, mas é o que temos na Série A. Edu, e foi jogar bem, foi encaixar, foi virar aquele time para elogios justo antes do meu Inter. Que coisa! Por que não escolher um pouquinho depois? Mas você vê que, né, como o Abel conhece, né, o seu elenco, os jogadores, né? Por mais que, de repente, o momento do Palmeiras não estava tão bom, mas estava ganhando. Acho que, se não me engano, perdeu 2 ou 3 vezes no campeonato, até agora, né? No Paulista, né? Foram 2 derrotas, né? Então, até agora. E não estava performando. Só que no sábado, a equipe performou e ganhou. E eu acho que isso que dá um alento para o torcedor. O torcedor acreditava no trabalho e acredita ainda no trabalho do Abel. E os jogadores estão dando a resposta dentro do campo. Então você vê que tem jogadores que colocam a bola no chão para jogar, né? Tem aproximação, os jogadores já estão se entendendo mais. E a reformulação, Renata, requer um tempo. E esse tempo foi agora, né? Esses meses agora. Então, agora, daqui para frente, o Palmeiras possa melhorar cada vez mais em busca dos objetivos.